travou aqui. Entendeu? Seguindo o livro de Apocalipse, então nós já passamos pelos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Ok? Então, já estamos um pouquinho para frente. Mais 3 anos e 3 meses ou 2 meses, Jesus vai voltar, baseado no livro de Apocalipse. Agora começa a segunda fase, né, do derramar da cólera, isso é, do juízo de Deus. O 7º selo são as 7 trombetas. Então, estamos aqui agora. Então já passou esse período, ok? E agora estamos chegando no fim da tribulação. Jesus volta aqui no finzinho, tá bom? E agora a gente vai ver esse período aqui, tá bom? Talvez mais aí 1 ano e meio, talvez no máximo 2 anos. Esse período vai acontecer essas coisas chamada de a grande tribulação, porque, lembra? Os primeiros 3 anos e meio foram 6 flagelos. Esses últimos 3 anos e meio são 13. São as 6 trombetas, a 7ª trombeta são as 7 taças, então 7 mais as 6 trombetas são 13. É o dobro, né, de acontecimentos catastróficos do que aconteceu nessa primeira fase, ok? E aqui a gente vai um pouco mais rápido, tá bom? Primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta, houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra, das árvores e de toda a erva verde. Então dá para você imaginar, os ecologistas aqui vai ficar tudo danado da vida, né? Acabou tudo aquilo que estavam defendendo. Agora, espera aí, né? Nós temos que cuidar bem da criação de Deus. Mas esse período aqui, gente, Deus não está nem aí para o planeta Terra, entre aspas, porque no final Ele vai criar novos céus e nova terra. Né? Então, ok? Então, os selos são essas trombetas, né? Tudo que nós vimos aqui, que nós estamos vendo, se resume nisso, tá bom? É o supremo poder de Deus sobre tudo aquilo que Ele criou. Ele controla tudo. Ele controla os elementos da natureza, Ele controla anjos e demônios, e Ele controla os seres humanos. Ele controla o diabo, Ele controla o anticristo, Ele controla tudo. Porque Ele é Deus. E Ele tem esse poder, ok? Então a gente vê aqui essas catástrofes atmosféricas, meteorológicos, tá bom? O anticristo está reinando. É interessante, mas quem está no controle é o Senhor Jesus. É Ele que abre os selos, é Ele que controla. Isso é repetido em cada texto bíblico, para nos lembrar, para inculcar. Não é? Ele é o príncipe desse mundo, e Jesus é o Deus desse mundo. Então, está muito abaixo, ok? Então imagine, né, 1/3 de tudo que é produtivo sendo destruído, né? Então, dá para imaginar, por exemplo, o calor esse ano foi terrível aqui em Campinas, parece que foi terrível no mundo. Agora, dá para você imaginar a temperatura no planeta Terra? Com esse fogo, saraiva, queimando o planeta Terra, dá para imaginar a qualidade do ar? Dá para imaginar um pouquinho? Dá para imaginar esse sistema de reabastecimento de alimentação? Consegue imaginar como é que vai ser viver, né, desse jeito no planeta Terra? Sente alegria por ter sido escolhido por Deus para fazer parte da igreja? Dá para sentir alegria nessas provaçõezinhas que nós estamos sofrendo aqui, à luz daquilo que vai acontecer aqui? Entende? Por isso é importante a gente entender isso. Irmãos, dá para entender o que é o inferno? A pessoa que não tem Jesus como Salvador, dá para imaginar milênios para frente, eternamente vivo, vivendo desse jeito, porque inferno é isso. Eu costumo dizer, né? Esses 7 anos de tribulação é a amostra grátis do inferno. Dá para imaginar. Ok?
com certeza no meio dos descrentes tem pessoas que nós amamos. Não é verdade? Temos familiares, temos amigos. Será que quando a gente prega o Evangelho, a gente prega mostrando isso? Está lá em Apocalipse. Por que não abrir? Vou mostrar para você um pouquinho. Naquele selo, ó, a morte e o inferno. O que é o inferno? Abre o livro de Apocalipse. Mostra o que está acontecendo. Isso é provocar medo, mas Jesus falou do inferno. É para provocar medo mesmo, qual é o problema? Ainda a conversão é a ação do Espírito Santo. Mas nós temos que falar aquilo que está na Bíblia. Né? Então, dá para a gente imaginar, Deus criou o planeta Terra, Deus criou o Éden para o ser humano. Agora Deus está mostrando de forma mais intensa aquela maldição. Maldita é a terra por tua causa. É o cumprimento final, vamos dizer assim, né, de Gênesis capítulo 3. Maldita é a terra. Essa terra ela foi amaldiçoada. Por quê? Porque ela foi criada para Adão viver a melhor vida possível. Para ele viver a melhor vida possível, ele tem que acreditar no que Deus diz. É que nem nós hoje. Você quer viver a melhor vida possível? Acredita no que está na Bíblia. E segue. Quando você não acredita no que está na Bíblia, você está fazendo o que Adão fez. Você está acreditando no que o diabo está falando. Aí a gente vê as desgraças. Mas Deus amaldiçoou o planeta Terra. É por isso que no último capítulo nós temos lá novos céus e nova terra. Por quê? Porque nós vamos ser os salvos e vamos viver do jeito que Adão vivia antes do pecado. Uma vida maravilhosa, sem morte, entendeu? Sem enfermidade e assim por diante. Sétima trombeta, Apocalipse 8, 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como grande montanha ardendo em chamas. Veja, o conceito de inferno, né? É fogo literal, é sofrimento literal, tá bom? Alguém já diz que não existe dor maior, fisicamente falando, do que queimadura. Ok? Então é por isso que tem esse símbolo, né? Ok? Ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Aqui, né, alguns dizem que provavelmente é um meteoro, tá bom? Que envenena a água, provoca grande tsunami, destrói aí embarcações, porque aí tem um terço de navios, vida marítima, o mar se torna em sangue. Então fala de uma contaminação. A ideia não precisa ser obrigatoriamente sangue como foi no Egito, mas o conceito é que vai envenenar, né, a água, vai contaminar a água, né? Mas você consegue perceber a intensidade e você começa a perceber que está sendo atacado aqui as necessidades básicas do ser humano, né? Deus está atacando, né, o ser humano, na sobrevivência do ser humano. Por quê? Porque eles rejeitam o Messias. Dá para imaginar? Imagine como você se sentiria se você você amasse bem uma pessoa, e você amasse tanto essa pessoa que você sabe qual é a maior necessidade que ela tem. Você pega todos os seus recursos de anos de trabalho, de sacrifício, né, de guardar, e você compra aquilo que aquela pessoa precisa de verdade para suprir a maior necessidade dela. E ela simplesmente diz: eu não preciso disso. Como é que você se sentiria? Agora você multiplica isso ao infinito. É o que cada ser humano faz quando ele rejeita ou quando ele não aceita Jesus como Senhor e Salvador. A salvação dele, que Jesus o ama, custou o sangue do filho dele. E a pessoa diz: eu não preciso disso. Dá para entender? Porque que isso aqui revela o juízo de Deus, a ira de Deus. Okay? Dá para perceber como é que Deus controla todas as coisas, controla os limites. Por que um terço? Por que, né? Por que é dada essa medida exata?
mostra a soberania de Deus. Ele controla o fio de cabelo da sua cabeça. É isso que está sendo lembrado para aqueles irmãos. Nada do que está acontecendo com vocês, estamos falando ali dos ouvintes originais, né? Os ouvintes originais estão sendo perseguidos, e agora vem essa carta. E eles estão sendo ensinados, né? Olha, nada foge do controle de Deus, está tudo sob controle. Não vos sobreveio provação que não fosse humana, Deus é fiel, não permitirá, tudo sob o controle de Deus, né? Nada do que você está passando hoje está escapando do controle de Deus. É isso que está sendo ensinado para nós, ok? Outra coisa, irmãos, nós não conseguimos garantir o resultado de nenhum plano nosso. Não importa o quanto você planeje. Não sou contra planejamento. A Bíblia ensina em Provérbios a importância. Não, mas você está entendendo que você não controla nada. Absolutamente nada. Por isso que a gente ora, por isso que a gente clama, por isso que a gente fica na dependência de Deus. Por isso que Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque às vezes o meu plano é bem elaborado, mas não é Deus não quer. Talvez ele saiba o mal que aquilo vai fazer para nós. Entende? Tudo isso está sendo ensinado através dessas trombetas. E de tudo, Deus controla exatamente a dose certa. Na vida do cristão e na vida do não cristão. A terceira trombeta, o anjo tocou a terceira trombeta, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, uma parte, né, água salgada, agora ataque, né, água doce, aquilo que é vital, água potável, tá bom? Contamina 1/3 dos rios. Agora nós temos um problema aqui. De novo, a estrela. Qual é a diferença dessa estrela e da estrela anterior, né, que nós falamos, bom, pode ser um meteorito, pode ser que seja um demônio. Aqui não. Aqui, essa estrela tem um nome próprio, por isso que a melhor interpretação é que seja um demônio. Um anjo, né, usado para causar isso daqui. Por quê? Porque como é que pode uma estrela, por exemplo, cair num lugar e 1/3 dos rios de todos os países ser afetado? Entende? Tem que cair um pedaço aqui, um pedaço ali. Eu sei que tem filmes, nós já assistimos, né? Que o cara chega lá com um foguete, um avião, seja lá o que for, né? Destrói aquele planeta, ou aquele, como é que chama? Meteoro, que vai atingir o planeta Terra, aí quebra em milhares de pedaços, né? Eu sei que Deus é poderoso, até para permitir que o homem tente fazer isso, e que ele controle onde cada pedaço vai cair, porque meu Deus é soberano, ele pode controlar isso aí. Então cai lá no rio Amazonas, já vai cair também no rio Nilo, e vai cair. Deus pode fazer isso. Mas o fato aqui é que é dado um nome, ok? Então, as pessoas, na hora de interpretar, ok, tendem a entender que isso tem a ver realmente com um demônio. É a minha interpretação, ok? Uma pergunta importante. Vamos supor que seja realmente um demônio, e ele vai afetar 1/3 da parte dos rios. Vocês lembram a última praga sobre os egípcios? Qual foi a última praga? A morte dos primogênitos. E quem é que provocou essa morte? O anjo do Senhor vai passar, o anjo da morte, né? E afetou todos os primogênitos do Egito naquela noite. Então, qual é a velocidade de voo de um anjo? Não, é uma pergunta para a gente raciocinar. Então, é fácil da gente entender, né, que não é uma interpretação absurda, espiritualista, achar que é um demônio que simplesmente vai, né, um anjo demoníaco, ou um anjo
sob a ordem do Senhor Jesus e toca nessas águas e pronto, envenena elas. Ok? Agora, independente do que é essa estrela, eu sempre digo assim, você vai ler Apocalipse, foca no que é importante. O que é importante? É o juízo de Deus sobre quem? Sobre seres humanos. E aqui é literal a interpretação do que vai acontecer. Vai afetar o ser humano como? Cortando água potável. Muita gente vai morrer de sede. Está dizendo aqui, né? Água amarga, água envenenada. Ok? Então, é isso. Tudo está debaixo do controle de Jesus. É importante a gente entender isso. Aplicação. É muito importante crermos que hoje nós estamos debaixo da mesma promessa. Que promessa? É Deus que está controlando tudo. Até a água potável que você bebe porque Deus está lá cuidando disso. O nosso Senhor, Ele tem poder para controlar todos os eventos ao nosso redor. E Ele está controlando. Mateus capítulo 10, versículo 28 a 31. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Temor do Senhor envolve um medo santo. Medo santo de pecar contra Deus. Não é aquele medo que impede você de fazer o que deve. É o medo que impede você de fazer o que não deve fazer. É o medo santo. Está dizendo aqui, tenham medo. Mas não é daquele que mata, não é medo do ser humano. O ser humano vai fazer o que com você? Por isso que aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos e mortos, ao lerem o livro de Apocalipse, eles ficavam animados. Entende? Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam debaixo do controle soberano de Deus. Diz assim, aí ele vem uma aplicação para nós agora. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Gente, você acredita nisso mesmo? Nós temos que fazer essa pergunta. A gente acredita de verdade que as coisas difíceis da sua vida está sendo consentido pelo Pai? Que não aconteceria se não fosse. E ele continua dizendo, até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Ô Maurício, quantos fios de cabelo você tem na cabeça? 50 Mais do que é? Ninguém sabe. Não sei. Resposta teológica. Resposta. Por isso que você se preocupa menos. Essa não teve temor santo. A sexta série. Acabou o casamento. Gente, você não sabe quantos fios de cabelo você tem. Não é verdade? Entende? Deus está afirmando que Ele sabe. E da humanidade toda. Essa é a figura de linguagem. Figura de linguagem a respeito do quê? Do conhecimento de Deus, conhecimento completo. Ele sabe tudo, tudinho. Deus não tira o olhar de você e nem dos descrentes, porque eles vão prestar conta a Deus. Um segundo sequer. Ele tem essa capacidade. Eu não consigo olhar para meia dúzia de pessoas ao mesmo tempo aqui, porque, entende? Mas Deus tem isso. E não somente olhar, porque você pode olhar uma catástrofe e não fazer nada, você não tem poder. Ele está controlando tudo. Tudinho. Gente, isso aqui é uma baita promessa para a gente. Por isso que ele diz, está preocupado com o quê? Você não pode fazer nada com a preocupação que você tem. Você não tem como garantir nada. Só pode fazer uma coisa, orar e confiar e esperar. Sofrer as injustiças, se for, não é problema. Entende? Jesus foi injustiçado. Deixa isso na conta de Deus, não vai fazer você sua justiça. Né? Descansa em Deus. Aí ele termina assim, de maneira simples. Portanto, não tenham medo.
vocês valem mais do que muitos pardais. Entende? Nós esquecemos dessas promessas, aí a gente só faz bobagem, só perde sono e não resolve nada. Entende? Acredita de verdade nessa... Eu escrevi aqui, acredita, eu perguntei para mim, estou perguntando para vocês. Os cristãos do primeiro século, que receberam essa carta, debaixo de forte perseguição, eles precisavam crer, para não se desesperarem diante das perseguições, para não recuarem, para não abandonarem a fé. Eles precisavam crer. Eles estavam passando por tribulações que a gente, terrível, a gente só tem informação, a gente não estava lá. Mas eles sabiam que sofrer em prol do Evangelho valia a pena e que estava tudo sob o controle de Deus. Em outras profecias, em Apocalipse, é claro que a época de tribulação vai ser muito mais intensa, inclusive por atividades demoníacas. Você percebe quando você vai para os evangelhos que as atividades demoníacas lá eram mais intensas, porque o Messias estava aqui na terra e assim por diante. Hoje não é daquele jeito. Os pentecostais inventam algumas coisas, algumas realmente o inimigo existe, né? Mas as atividades demoníacas elas estão muito restritas hoje. Na época da tribulação vai estar tudo solto mesmo, né? Para atormentar os seres humanos, né? Então é importante a gente entender isso. Quarta trombeta. Então, gente, a gente vale muito mais do que pardal, viu? Você vale o sangue de Jesus. Alguém quer dar preço para isso? Quer fazer um leilão? Todos os seres salvos da humanidade, entende? Estão incluídos nesse preço. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e a sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo céu, por meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra por causa dos restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Aconteceu tudo isso e está dizendo, ai do que vem pela frente. Quer dizer, o que vem pela frente é muito pior do que tudo que já aconteceu para trás. Então essa trombeta aqui, irmãos, ela vai completar o ciclo de catástrofes na terra, mar, água e universo criado. Está fechando esse ciclo. Mostra que Jesus é controlador do quê? De tudo. Ele não é controlador só das coisas que acontecem no planeta Terra, como se fosse pouca coisa, né? Ele controla cada habitante do planeta Terra, ele controla cada animal do planeta Terra, ele controla os elementos, ele controla a temperatura, ele controla tudo, mas ele controla isso do universo todo, né? Então, mostra que Deus está acima de qualquer poder, de qualquer lei que ele mesmo criou, de qualquer lei que até rege o universo. Deus quebra essas leis a hora que ele quer. E quando ele quebra essas leis, é o que é chamado de milagre. Deus é um Deus de milagres. Ele não precisa de nenhuma lei que ele criou para manter as coisas em ordem. Na época de Josué, parou o movimento de rotação e translação do planeta Terra e ele controlou tudo, controlou o rio, controlou tudo. Lembra quando ele falou, lua e terra parem, porque ele estava no meio de uma batalha e tinha que derrotar aquelas pessoas antes que a noite chegasse? E Deus controlou todos os elementos, tudo que ele criou para que haja ordem, ele congelou tudo e não houve nenhuma catástrofe no planeta Terra. Ele tem esse poder. Gente, esse é o nosso Deus. E ele usa esse poder para 2 coisas. Primeiro, mostrar quem ele é, a glória dele. E o segundo, para o bem dos seus filhos, que somos nós.
Então, se você está passando por algum problema, por alguma aprovação, você tem que acreditar que é o melhor para você. Porque nada mais é importante no ponto de vista de Deus, ao seu respeito e ao meu, do que o nosso caráter. Esse corpo aqui já está resolvido o problema. Está resolvido ou não está? Já temos um corpo glorificado, lá guardadinho para nós. O problema é o pecado, é o nosso caráter. E ele está trabalhando nele. É o que existe de mais precioso no ser humano. Entende? Então, aproveita a aprovação para ver quais são as áreas que Deus está mexendo na sua vida. Deixa de ser orgulhoso. Entende? Diga, o problema sou eu. O problema não é que as pessoas estão me causando. Eu sou o problema. Esse problema Deus vai resolver. Ele está me moldando. E vai descobrir o que é, com oração, pedindo ajuda de pessoas, né, com as escrituras. E vai amadurecendo debaixo desse controle de Deus, que até o sofrimento tem dose certa, né, para não fazer estrago na sua vida. Só vai fazer aquilo que é bom, apesar de às vezes doer. Né? Ok. Dá para imaginar o frio, né? Antes calor, né? Anterior. Dá para imaginar agora 1/3 do sol. Não dá o calor que precisa durante o dia. Então está afetando tudo, né? Lua, estrela, tudo esfriando, mortes pelo frio. Então, Deus aqui, né? Dá para imaginar aquela escuridão, né? À noite, lua, estrela não brilhando como brilhava antes. Dá para entender o aumento da violência física que vai acontecer em consequência disso. Dá para imaginar o medo e a insegurança que os seres humanos vão experimentar aqui. Dá para imaginar, sem a ação do Espírito Santo, para consolar, porque os cristãos, os salvos, vão ter o consolo deles. Mas dá para imaginar o descrente. A gente, com o consolo do Espírito Santo, às vezes a gente perde o eixo. Né? Imaginem, né, o ser humano aqui descrente nessa situação toda. Então, irmãos, de novo, Apocalipse foi escrito nesse contexto. Né? Se você já leu aquele livro A Era dos Mártires, vale a pena você ler, né? Um resumo, um livrinho fininho assim, fala dos acontecimentos na vida dos cristãos. E aqueles cristãos, irmãos, bem diferente de nós, a cada dia eles tinham que enfrentar medo, preocupação, medo da dor física. Imagine cada dia você saber que, bom, você está lá preso. Será que vai ser hoje que eles vão me colocar lá na arena junto com os leões? Imagine um cristão desse tendo que sair de casa, né? Sabendo que Nero está atrás de você, quer colocar você, quer matar você, quer colocar fogo em você, né? Para ficar com uma tocha acesa à noite. Imagine que isso é medo, e eles tinham que conviver com isso. E o livro de Apocalipse foi escrito exatamente naquele momento, mostrando para eles o que ia acontecer no futuro. E ao mostrar o que ia acontecer no futuro, estava mostrando o controle de Deus, não somente no futuro, mas no presente também. E a palavra de Deus diz que naqueles irmãos que confiavam nessas escrituras, eles experimentaram alegria plena, mesmo nessa situação. É um milagre de Deus também. Só Deus, através da sua palavra, é que pode dar para nós o sentimento que nós precisamos para ter paz e tranquilidade. Só. Deus com a sua palavra. Sem a palavra não dá para fazer e não vai acontecer. Ok? Por isso, temos textos como esse aqui. Deixa eu ver se está o texto bíblico aí. Isso. Por isso, por amor de Cristo, olha o que Paulo disse. Regozijo-me. Essa palavra regozijar, irmão, é alegria intensa mesmo. Tá bom? Interior. Ele sentia alegria nas fraquezas dele. Fraquezas humanas que ele tinha. Tá bom, Deus me fez assim. Não sei a altura que ele tinha, não sei se, mas que ele não enxergava direito, tinha um monte de limitação física, né?
ele sentia prazer nos insultos. Quando você me insulta, eu tenho vontade de dar um soco na sua cara. Se eu pudesse, né, eu te matava. Não, estou falando a verdade. É que eu tenho que... Cristão não age assim. Entende? Mas Paulo sentia alegria. Entendeu? Nas necessidades. Pô, Paulo é louco? Fanático? Sim. Fanático por Deus. Aquele fanatismo bíblico. Entende? Né? Nas perseguições. Paulo estava com as costas marcadas de chibatada. 3 vezes, né? Aconteceu. Nas angústias. Ele tinha momentos angustiosos. Ele não disfarçava. Ele tinha medo, mas era o medo que ele controlava, através do Espírito Santo. A ponto de ter alegria agora. Né? Pois quando sou fraco é que sou forte. E esse contexto é quando Deus disse para ele: o meu poder te basta, isso é, a minha graça te basta. E quando ele entendeu e começou a experimentar, ele começou a ter alegria. Tudo é uma questão de quem amamos de verdade. No final é isso. Quem nós amamos de verdade? É o nosso Deus ou o nosso corpo? Quem nós amamos de verdade? As obras que Deus quer que nós façamos? Ou o meu bem-estar do meu jeito, naquilo que eu julgo ser bem-estar? O que eu amo de verdade? Que as coisas sejam como eu gostaria que fosse? Ou que sejam como Deus determinou que seja na minha vida? Tudo tem a ver isso. Quem eu amo de verdade? A Deus ou a mim mesmo? Porque, na verdade, quem compete, o maior ídolo que compete com Deus é nós mesmos. O amor que nós temos por nós mesmos. Então, essa é a pergunta. Quem eu amo de verdade? Eu amo mais a mim mesmo ou eu amo mais a Deus? Quinta trombeta. Apocalipse 9, de 1 a 12. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então já sabe que essa estrela tem mão. Vai receber uma chave. Então a gente já sabe que não é uma estrela literal. Lembra aqueles textos? Satanás é chamado de estrela, os demônios, um terço das estrelas que ele arrastou, né? E ela, a chave, abriu o poço do abismo. Saiu fumaça e fogo, como fumaça de uma grande fornalha, e uma fumaceira saída do poço escureceu o sol e o ar. Então essa estrela, gente, com certeza não é uma estrela literal e nenhum meteorito, tá bom? Pessoas dizem, não, mas pode ser um meteorito, né, que cai, né, num vulcão, e aí o vulcão solta aquela fumaça, né, e a gente tem experiência disso, né? Aconteceu aí várias vezes, tá bom? Mas essa interpretação não encaixa aqui não, tá bom? Por várias razões, algumas delas a gente vai passar rapidinho. Apertei aqui onde não deveria de novo, mas eu chego lá. Cadê você? Aqui. Qual é a missão dessa estrela? Abrir o poço do abismo. Essa é a missão da estrela. Tá bom? O que acontece? Veja bem a figura de linguagem que acontece aí, tá bom? Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhe dado o poder de como quem tem escorpiões da terra. Qual é o poder do escorpião? Eu nunca tomei mordida de escorpião. Mordida não, picada, né? Ok? Mas eu sei de gente que foi picado e dizem que a dor é terrível. Ok? Então temos uma figura de linguagem de sofrimento físico causado, né, por gafanhotos. Ok? Tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, os gafanhotos é uma invasão de seres com capacidade de pensar e agir com violência. Eles têm um líder, eles têm um rei. Versículo 11 diz: tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo.
Então, a interpretação são demônios para atormentar os seres humanos. O abismo, irmãos, é um lugar de prisão dos anjos que se rebelaram contra Satanás. Parte deles estão fechados, estão presos. Pedro, 2 Pedro 2,4, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então nós temos uma informação aqui. Existe um grupo de demônios, anjos caídos, ok? Que estão presos, esperando o dia em que eles vão ser julgados definitivamente, para serem jogados no lugar definitivo que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre. Quando Lúcifer significa anjo de luz. Então hoje nós não podemos chamar Satanás de Lúcifer, né? Ele é o diabo, ele é o adversário. Mas houve uma época que ele tinha esse nome, anjo de luz. Quando ele se tornou adversário, porque Satanás é o significado, né, de adversário, porque ele se rebelou contra Deus, ele foi expulso junto com os seus anjos, com os seus seguidores. E aí, parte desses anjos, eles estão presos. Então é muito importante a gente entender isso. Estão cercados no abismo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 3 e 4 diz: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. Uma figura de linguagem. O dragão é o diabo, ele arrastou de novo, né, 1/3 dos anjos, que se tornaram demônios, ok? E eles estão presos. Então esse abismo aqui, ele é mencionado. Eu não sei se vocês se lembram da história de Lázaro e o rico, né? As pessoas têm dúvida se aquilo lá é uma figura de linguagem, se aquilo é literal, né? Mas mostra lá, né, Lázaro de um lado, o rico do outro, e o rico tentando falando com Lázaro, e aquela coisa toda, né? É uma figura, né, de algo que realmente pode ser interpretado literalmente, né? E a Bíblia diz que quando Jesus ele ressuscitou, ele levou consigo, né, ele falou lá, hoje mesmo estará comigo no paraíso, pegou essas pessoas e levou, vamos dizer, para o lugar que estão no céu agora, aguardando o corpo, né? E esse abismo continua lá, né? Que separa, vamos dizer assim, o seio de Abraão, aquilo que representa o céu, daquilo que representa o inferno, ok? Então nós temos algumas dicas, né, de que existe esse lugar, é um lugar que os demônios estão presos, e Apocalipse afirma que eles vão ser libertos nessa época, e eles vão ser simplesmente ferramentas de Deus para aplicar o juízo de Deus sobre as pessoas que não o rejeitam, que rejeitam Jesus, que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Estão desdenhando de Deus. Tá bom? Rapidinho. Esses demônios saem como gafanhotos, então tem uma boa ilustração, né? Gafanhotos, quando sai aquela praga, né? Aconteceu há pouco tempo aqui na região da América do Sul, aqui também, né? Sai devastando, eles são velozes, eles comem de maneira muito rápida, eles devastam aquilo por onde passa de maneira, assim, assombrosa. Então é por isso que é usado essa figura de linguagem, né? Então sai pela terra arrasando tudo que tem pela frente. Então causa tormento e causa morte. Só que aqui são os homens, são os seres humanos. Aqui não são os vegetais, não é? Então, rapidinho, as características desses demônios, né? É uma figura de linguagem. Primeiro, causam tormento apenas nos seres humanos não salvos. É só sobre os não salvos. Está bem claro ali no texto bíblico, somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Nessa época, vai existir duas categorias de ser humano. Categoria de seres humanos que tem a marca da besta, 666,
e os seres humanos que não receberam a marca da besta porque foram selados por Deus, foram escolhidos por Deus. A salvação é sempre uma decisão de Deus e dos seus eleitos. O homem não tem participação nisso. Toda a glória é de Deus. Então, mesma coisa que aconteceu no Egito. Algumas pragas afetavam exclusivamente os egípcios e não afetavam os israelitas. E aqui a mesma coisa, tá bom? As coroas da cabeça revelam que possuem autoridade para agir contra os seres humanos não salvos e tem um período. De novo, Deus controla por 5 meses. Gente, dá para imaginar 5 meses vivendo desse jeito? São numerosos, então, né? Afeta todos os seres humanos, ok? Os textos estão aí, ok? Então, simplesmente a conclusão final são demônios que irão possuir grandes grupos de pessoas que irão atacar outras pessoas. São pessoas inteligentes, o rosto como de homem significa, eles raciocinam, né? Não são animais irracionais. São sedutores, tinham também cabelos como cabelos de mulher. Deus ainda hoje faz distinção entre cabelo de homem e de mulher, viu, gente? Deixa eu dizer isso bem claro para vocês, tá bom? Do mesmo jeito que ele faz distinção entre, né, sexo masculino e sexo feminino, ok? Mas são sedutores, né? Lembra? Satanás vai estar enganando todo mundo. São humanamente invencíveis. Seus dentes são como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro. E estão debaixo de uma liderança satânica, sob o controle de quem? De Jesus, o soberano. Tá bom? Rapidinho. A principal característica dos habitantes da terra nesse período, irmãos, é que eles são adoradores aos demônios. E uma coisa importante: Deus é leal aos seus filhos, mas Satanás não é leal às pessoas que o adoram. Ele não foi leal com Adão, ele tentou enganar Adão, e ele continua não sendo leal para as pessoas que o adoram, porque ele promete coisas boas e o final delas é o que mesmo? Morte, inferno. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios e os ídolos de ouro e de prata e de cobre e de pedra e de pau, e nem podem ver, nem ouvir e nem andar. E nós vamos ler essa informação a respeito dessas pessoas várias vezes no livro de Apocalipse, depois dos flagelos. Eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram. Lembra? Ontem, a maior bênção que nós temos, uma das maiores bênçãos, é a capacidade que Deus nos dá de nos arrependermos. Porque o arrependimento é que garante o nosso relacionamento com Deus sempre, sem ser quebrado. Eu peco, mas se eu me arrependo de verdade, está tudo certo com Deus. Agora, gente, arrependimento genuíno, tá bom? Não é que ele faz de conta. Ok? Intervalo, depois a gente volta para a parte final. Os pais, vão ter que ficar com os filhos, um dos pais, né? Nesse momento, tá bom?